falando de vitaminas, aliás, quando há o déficit delas, né? Muitas doenças, muitos problemas podem acontecer. E é uma coisa tão simples, né? Doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga com a gente, é simples, porque hoje é simples identificar esse déficit, né, doutora? Com certeza. Um que tem vários sintomas, né, Carol? A gente pegou aqui as 3 principais. Por quê? Existem várias, as vitaminas são inúmeras, a gente tem um grupo lipossolúvel e um hidrossolúvel. E aqui a gente pegou 2 do lipo para mostrar para vocês o tanto que é importante identificar isso. O nosso corpo, ele funciona através de reações químicas e as vitaminas são como um catalisador para essas reações. Então eu preciso delas para os nossos olhos funcionarem bem, como é o caso da vitamina A. Eu preciso delas para fazer células do sistema imune, para a gente melhorar a imunidade, como é o caso do ferro, da vitamina D, que é considerada quase um pró-hormônio. Que qual a definição de hormônio? Quando uma substância é produzida em um órgão e age em outro. Olha como que a vitamina D se enquadra nela. Olha que legal. Ela é produzida na pele e age em todo o corpo. Puxa até vida. como um grande antioxidante, como um protetor neural. Ela tem várias funções e ela regula a nossa absorção de cálcio, que Então, é importantíssimo. Você sabe que eu sempre tenho essa dúvida quando a gente fala da vitamina D. Ela tem uma reação, então, química, vai pensando no corpo, como um hormônio. No entanto, suplementar a vitamina D é diferente quando a gente fala de uma manipulação de hormônio. Quando a gente vai, então, fazer uma reposição hormonal. Entende minha pergunta, doutora? Então, mas assim, olha que Carol, pensa nisso. Mas é como se fosse. É como se fosse. É como se fosse uma reposição hormonal, só que a gente não vê. É porque a gente tem muito preconceito. Quando a gente fala de hormônio, quando a gente fala de hormônio, a gente entra em vários quesitos. Entendi. Aí, por exemplo, você vai repor um hormônio da tireoide, você não tem tanto preconceito com ele. Pois é, que não dá pra ficar sem. Não dá pra ficar sem. E você toma e toma com uma tranquilidade maior. Agora, a gente tem muito que entender o que é reposição, suplementação disso. A gente quer deixar ele supra, aí é um outro problema. Entendi. A gente quer deixar ele dentro do limite normal, já não é tão problemático assim. Entendi, tá? doutora. E hoje em dia a vitamina D é um tabu muito grande porque a gente não pode tomar sol. Então a vitamina D, ela depende muito desse sol na pele. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você tomar sol, você pode ter câncer de pele. Então a reposição é muito importante. E os parâmetros mudam muito. Tá? Se a gente for olhar no examezinho, lá do laboratório que você faz, o parâmetro aqui é acima de 20. Mas a gente sabe que não é só isso, que 20 é muito baixo. Mas isso é para um exame de populacional, né? Certo. Então, quando a gente pensa na nossa vitamina D, a gente quer ela acima de 50, 60. Então pelo menos 50, 60. Pelo menos. Essa daqui do centro, a D já, né? Essa Deixa aqui, eu levantar aqui bonitinho. Já vamos falar dela então, doutora? A gente já começou? Ela é a vitamina que é produzida na pele, ela age no corpo todo, ela tem várias funções, mas a principal função dela é poupar e voltar com o cálcio que a gente elimina na urina. Ela é uma vitamina fundamental para o envelhecimento. Ela é uma vitamina fundamental para as mulheres na menopausa, para prevenir a osteopenia e osteoporose. Olha que beleza. Existem várias pesquisas mostrando a proteção neural da demência com o uso da vitamina D e até tem algumas pesquisas mostrando na supradose, não é pra gente aqui, mas quando você tem alguma doença degenerativa grave, existem alguns pesquisadores que impõem uma dose muito alta dela para prevenir o aumento, a progressão da doença. Entendi. Então, é uma vitamina que é considerada hoje praticamente um hormônio. Não dá para bobear e deixar ela baixa. Né? Não dá para bobear e deixar ela baixa. É uma vitamina muito fácil de repor, mas a gente tem que tomar, toda vez que a gente pensa em vitaminas, a gente tem que pensar que o excesso também pode ser prejudicial. Então a gente não deve fazer sem um controle, gente. Porque se ela ficar muito alta, ela pode também levar a cálculos renais. A gente pode ter outros problemas com ela. Então sempre com orientação, Carol. Mas a gente não pode deixar de olhar essa vitamina, gente. É muito importante.
Se ela tiver abaixo, então, desses 50, doutora, então tem que fazer o exame de sangue, tem que ter ali, né? E é algo que quando começa a repor, a absorção hoje, da forma que a gente encontra no mercado essa vitamina D, é gotinha? É gotinha. Ela tem uma absorção na mucosa muito boa, então a gente sempre dá preferência para essa absorção de gotinha na boca, oleosa. Ela é uma vitamina oleosa. Oleosa. Tá. E assim, ela pode ser intramuscular também. Se ela está muito baixa, o que a gente pode fazer? Tomar uma injeção para ela subir e depois manter com a oral, com a sublingual. Entendi. Tá? É bem interessante esse tipo de reposição, que ela é mais rápida, né? E a gente tem que fazer esse exame de novo quando? Depois que começa a fazer a suplementação? Então, depende de quanto você está suplementando e do que você precisa. Para gestantes, o controle é muito mais assíduo e a gente também preconiza não tomar, porque a vitamina D, ela tem aquela possibilidade de tomar uma vez por semana. Certo. Quando você tem alguma doença grave, quando você é gestante, alguma coisa, a gente tem que garantir que essa pessoa absorva a vitamina. Então, a gente prefere pequenas doses. Todo dia? Todo dia. Tá. Ou, então, a injetável para subir um pouco e depois manter nessas pequenas doses todos os dias. Ok. Vai depender individual. Vai depender muito da pessoa. O que é importante, gente, é a gente ter uma vitamina D de boa qualidade, ter uma rotina para tomar essa vitamina D. Porque assim, não adianta nada, eu tomei uma vez, faltei 2 meses sem tomar, depois voltei a tomar, então a gente não tem uma estabilidade disso. Entendi. Que para a gente ter os benefícios, é importante ter uma regularidade. E a vitamina D, ela também regula o paratormônio, Carol, que é o hormônio da paratiroide. Esse hormônio que tira o cálcio do osso. Quando eu tenho uma vitamina D alta, cai o paratormônio. Quando eu tenho uma vitamina D baixa, sobe o paratormônio. Subindo o paratormônio, a gente tem uma retirada maior de cálcio do osso. Então também a gente pode ter mais cálculo renal, a gente pode ter mais chance de osteoporose e de osteopenia. E de fraturas. Em idoso, isso é muito perigoso. Queda, fratura em idoso é uma das principais causas de morte por acidente. É verdade. Então, a vitamina D tem que estar ali, ó, ligadíssimo nela. Ligadíssimo nela, vários jeitos. A gente não pode tomar vitamina D no soro, tá, Carol? Tá. Isso é bem interessante falar. É intramuscular ou oral. Oral, que são as gotinhas. Aqui a vitamina A, doutora, vamos falar um pouquinho dela também? Porque ela está associada, então, à saúde ocular, como você comentou, e sistema imunológico. E no final das contas, o que a gente precisa? Fortalecer o sistema imunológico o ano todo, né? A gente tem que olhar muito a vitamina A, porque ela é muito encontrada nas carnes, no fígado, tá? Em algumas folhas verdes, nas frutas, a manga tem muita vitamina A. A gente tem que olhar muito ela em pacientes que são vegetarianos ou veganos que não têm muita alimentação. Porque o que está acontecendo hoje? A gente está tendo aqueles vegetarianos de batata frita, né, Carol? Que é assim, eu não como essa salada, não como folha verde, eu não como isso, eu não como esse tipo de fruta. Então ele tem uma alimentação muito restrita. Entendi. Acaba não tendo consumo muito da gema de o suficiente para ter esse aporte suficiente de vitamina A. E ela está muito relacionada à saúde ocular. E a falta dela traz uma doença chamada cegueira noturna, que é uma dificuldade de enxergar à noite e pode levar até uma cegueira duradoura. Puxa, sério? Então, em países asiáticos, onde o arroz é a principal fonte de caloria, que a alimentação é muito pobre, ela é uma doença endêmica. Poxa vida, doutora. A gente olha muito isso, então principalmente crianças. Proteína, se a gente pensar em proteína de origem animal, a gente consegue. E principalmente fígado, óleo de fígado de bacalhau, tá? Para quem procura uma suplementação mais saudável, mais natural, por vias de alimentação. Ela também é lipo. Ela é lipossolúvel. Não pode fazer soroterapia. Não pode fazer soroterapia. Ela tá. Normalmente a gente faz suplementação dela A, D e K. Certo, junto. No intramuscular. Na picadinha. Na picadinha ou nas gotinhas. Ou nas gotinhas. Normalmente ela melhora, junto com a vitamina D e a vitamina K tem uma melhor absorção. Entendi, quando elas estão juntas. Quando elas estão juntas. Certo? Certíssimo. E cuidado também quem usa Orlistat. Sabe quem usa Xenical, Orlistat, remédio para emagrecer?
eles tiram, essa suplementação, ela é muito importante ser feita fora do uso da medicação, cara. Tá, porque isso é bem pode, importante. Enfim, Perder a vitamina. perder nas fezes e tal. junto com a gordura. Vou colocar a perguntinha já, Vamos doutora. lá. Olha lá, que aula! Na tela, quem escreveu pra gente, aproveitem. Obrigada, Ju. Beijo pra você. Ó, ela vai direto. Estou fazendo reposição da vitamina D. E aí, ela coloca aqui, né, o quanto, né? 50 mil, essa é a unidade que a gente usa, né? Ela pergunta se é uma boa dose de ataque. Comecei o tratamento. A dose de ataque é isso mesmo, gente. É 50 mil UIs pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Tá. É isso aqui que a gente tem que usar por Ok. semana. Só que qual é a minha dica? Ah. Você tem uma péssima absorção, não está subindo, minha vitamina D está muito baixa. Eu não vou tomar 50 mil junto. Eu vou tomar 10 mil por dia. Entendi. Na semana. Por quê? Você garante que todo dia você está absorvendo um pouquinho. Tá. A dose de ataque é essa, mas ela pode ser dividida entre dias. Dá tá? dica, então, de como a gente faz essa suplementação, doutora? A gente coloca junto com a alimentação, fora, em jejum? Normalmente eu deixo tudo isso do ladinho da minha cama. Na hora que eu vou dormir, eu tomo, Tá. porque a alimentação da noite é mais leve. Aham. Então é uma hora legal, porque de manhã a gente já tem aqueles remedinhos do dia. Tá, a gente vitamina já D tem- pode ser à noite? Pode ser à noite, pode ser o horário que você quiser, só que eu não aconselho tomar junto com outros medicamentos, nem junto com muita comida. Perfeito. Apesar que não tem nada de contraindicação, porque a absorção é mucosa. Perfeito. Tem mais perguntinha, a gente já vai para outra vitamina. Mas antes, perguntinha do público. Sandra, obrigada, um beijo. Mesmo suplementando a vitamina D, é necessário tomar sol? Se sim, qual o melhor horário e quanto tempo? A gente pode sim tomar sol, gente, mas sol tá tão perigoso atualmente que hoje em dia a gente sempre preconiza o uso de filtro solar e a suplementação da vitamina D externa. Tá? Porque é bem perigoso, hoje a gente não sabe. E assim, para fazer uma vitamina D boa, a gente tem que pegar aquele sol quase do meio-dia. E numa área grande do corpo. Para dar certo. E o sol está envelhecendo muito a nossa pele e a gente corre muito risco, principalmente pessoas com pele mais clara, mais Pois é. sensível, que tem pintas e tal. Então, gente, toma vitamina D, não faz mal, desde que seja bem indicada, em doses adequadas para você e evite o sol. Ainda mais agora que está esquentando, né, Carol? Que todo Nossa mundo vai para Senhora. praia, final do ano, se expõe muito. Tá muito calor. Vamos nos proteger. Você sabe que eu cheguei num equilíbrio, porque como eu corro na rua mais cedo, né? Sim. Meu horário é bem cedo. Equilibra bastante minha vitamina D com essa exposição, mas durante o período do exercício e num horário que ele não é tão né, perigoso. sol você sabe que perigoso, aí controla isso. Enfim, né, quem gosta de fazer prática da atividade física, né? Ao ar livre, vai bem cedinho e aí, né, regatinho e tal, já pega um solzinho aqui num A gente tem que entender também, Carol, isso aqui fica a dica, porque tem muito gordinho que fala assim, sou gordinho e eu tô bem. Não, normalmente o gordinho pode ser sim desnutrido. Ele pode ter falta de todas essas vitaminas, não é porque tá gordinho que come-se bem. A gente engorda através dos carboidratos e através do excesso de calorias. Isso não tem nada a ver com as vitaminas. Por isso até que eu deixei o ferro aqui, porque eu acho o ferro assim fundamental a gente entender muito bem. Porque cada vez mais a gente consome menos proteínas. E o ferro está muito relacionado à proteína animal e folhas verdes, que nem todo mundo come. O ferro é fundamental para o oxigênio chegar na pontinha do nosso dedo. O que é respirar? É ter oxigênio não no pulmão, mas no corpo todo. Esse oxigênio ele se liga à hemoglobina, que é a nossa célula vermelha, e essa célula vermelha é feita de ferro. A falta do ferro leva à anemia. Essa anemia ferropriva, que é privação do ferro. Tá? E é muito difícil suplementar ferro, Carol. Por que é muito difícil? Vou falar para vocês. É fácil e é difícil. Pra gente que tem consultório, que pode fazer endovenoso, super fácil. Mas os convênios não aprovam. Normalmente eles exigem um tratamento oral prévio, tá? Com insucesso, para assim a gente poder fazer endovenoso. Só que o ferro irrita muito o intestino. Acaba com o nosso pH.
constipa muitas pessoas, então é um tratamento muito, muito desconfortável. Puxa. Por isso que eu falo, a alimentação é a melhor forma de reposição. Se a gente come bem, a gente vai absorver melhor esse ferro. E por isso a saúde intestinal é tão importante, porque existem as bactérias e o pH do intestino também ajuda muito nessa absorção. Olha que interessante. Então, veganos, vegetarianos precisam estar atentos. Muito atentos ao ferro, tá? Puxa, que não E é assim, fácil. a gente não ganha massa magra sem ferro, tá? A gente não tem disposição, não acorda bem, a gente não dorme bem sem ferro. Tudo tá? isso ele Tudo influencia. isso. A nossa pele, a gente não faz colágeno Sem sem ferro. ferro, tá? Nosso cabelo não cresce sem Sem ferro. Então, nós precisamos sim, feijão, grãos. Tá. Antigamente a gente comia feijão na panela de ferro, né? Então, a gente é- tinha uma suplementação extra. Hoje em dia não, é no alumínio. Então a gente precisa complementar com uma couve, complementar com uma carne e sempre fazer um prato colorido. Porque aqui, olha, a gente já tem a cor vermelha, laranja, Sim. sim, e aqui a gente tem o ferro. Tá que certo. também está nos grãos, em tudo isso. Maravilhoso. Entender o nosso corpo, entender a nossa alimentação, entender o poder da tecnologia hoje no nosso envelhecimento, Carol, faz toda a diferença. Eu concordo com você, doutora. Vamos colocar mais perguntinha que tá... Ai, que linda essa foto. Tá linda, né? Bombando. Cíntia, obrigada. Um beijo. A vitamina D pode ser aquela da farmácia? Obrigada, adoro o programa. Ai, obrigada, Cíntia. Um beijo. Pode e deve. É aquela da farmácia, só que tem umas de preferência para absorção de mucosa. Tá. As vitaminas, normalmente vitamina D é uma vitamina cara na farmácia, tá? Então, dê preferência para de mucosa, porque o aproveitamento dela é melhor, Perfeito. tá? Mais perguntinha. Silvana, obrigada, um beijo. Tenho muitos espasmos nas pálpebras. Pode ser falta de alguma vitamina? Olha que interessante. Vitaminas e minerais até, selênio, cálcio, fósforo. Pode isso sim, pode sim. Isso pode ser uma alteração. Inclusive, a gente tem que olhar muito bem potássio, porque do mesmo jeito, quando o potássio está baixo, a gente pode ter câimbras. E essas câimbras podem aparecer em vários músculos. Tá? E isso também incapacita, diminui a nossa força muscular. E o nosso coração é um músculo, gente. Imagina um coração com cãibra. Ele fibrila e não bate. Nossa, doutora, é verdade. Por isso que é tão grave a perda de minerais e o uso indiscriminado de diuréticos, tá, gente? Porque a gente perde muitos desses eletrólitos com os diuréticos e às vezes a gente não tem uma reposição adequada. Aí o primeiro sinal, câimbras. E olha, esses exames, né, pra gente ver como é que tá ali, enfim, se tá tudo legal, se tá em déficit, são exames muito simples, né? É o exame de sangue, né, doutora? É o exame de sangue, é um exame muito simples. Até porque a gente está falando nisso, a gente está tendo promoção lá na clínica para pessoas que, Carol, que sempre sonharam em passar com um nutrólogo e nunca conseguiram, a gente reduziu a consulta para 50% até sexta-feira. Eu vou deixar para a doutora o contato no final para vocês. Quem mandou mensagem pra gente, olha lá. Érica, obrigada, um beijo pra você. Faço uso diário da vitamina D, 2.000 UIs, mas na última consulta, ao invés de subir, ela abaixou. Por que isso acontece? Então, Carol, qualidade da vitamina. 2, o corpo está gastando mais vitamina do que ela está repondo. A absorção está muito ruim. Entendi. Tem alguma coisa na alimentação, doutora, que você comentou que tem que ser um pouquinho... Óleo de fígado, assim, porque normalmente essa absorção é muito mucosa, muito alta. Então, não tomar junto com a comida para não atrapalhar essa absorção. Por exemplo, mas investigar bem. Escovar o dente na sequência, ou ter escovado, enfim, alguma questão relacionada, Sim, né? Porque você tem que deixar ela ser absorvida, mas normalmente a absorção é rápida. Então, olha, 2.000 não está dando certo, o exame está aí para isso. Vamos aumentar? Vamos ver se funciona. E fazer de novo. Mais ou menos gente, 30 dias. Pergunta para o seu médico, vá, insista, porque hoje em dia muita gente não preocupa com isso, a gente só trata a doença. Procura a sua prevenção. Quanto mais você conseguir prevenir, eu acho também, você vai melhorar. Né? Tem mais perguntinha, olha lá.
Silvia, obrigada, um beijo. Tenho 56 anos e na menopausa. Tomei vitamina D com K2 e mesmo assim eu fui da osteopenia para a osteoporose. O que pode ter acontecido? O que mais pode estar relacionado, doutora? Tem muita coisa. A gente tem que olhar para a tireoide, que às vezes ela tem hiperparatiroidismo. O que é isso? O hormônio PTH sobe muito, independente da vitamina D. Isso é uma doença da paratireoide. Então, a gente vai estar tirando esse cálcio do osso. Mesmo que a vitamina D esteja ok. Mesmo se a vitamina D esteja ok. E também não adianta tomar, né? Tomei com K2, mas não olhou qual era o nível, não olhou o PTH. Entendi. Tem que olhar, então, essa questão na paratireoide. Tem que olhar a questão da paratireoide. E sem contar o resto da alimentação, né? O osso não é feito só de cálcio. Tem a absorção, tem o quanto gasta, tudo isso. 1 minuto, Juju? Dá tempo de mais uma? Vamos lá, doutora, até o final, que vambora. delícia. Rosemary, obrigada, um beijo. Dizem que a melhor vitamina é a D3, por quê? Ixi. Aqui tá a D3. É que é ela. É a vitamina que a gente usa, que é a melhor absorvida, é essa. É a D3. Mas, gente, é porque a gente já tá, graças a Deus, a gente tá tendo o costume de suplementar a D3 e ela tá virando uma amiga do nosso dia a dia. Mas existem outras vitaminas. Qual a dica que eu posso dar para vocês? Entendam todas elas, não suplementem sozinhos, porque é perigoso, tá? E cuide da tua saúde. Vitamina é prevenção. É isso mesmo. Linda pauta. Volte então, doutora, para a gente falar de outras vitaminas, porque como a doutora comentou, é um mundo, né? É um mundo, hormônios, vitaminas, minerais também, que a gente não falou, pode estar relacionado aqui com algumas doenças, a gente coloca em prática com a doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga, lá no @doutora, abreviado, Ana Luísa Vilela, e sempre com a gente. Muito obrigada, viu? Tava com saudades.